Olá, queridos! Esse vídeo ele tem uma função muito especial. Explicar para vocês um pouco, porque realmente os estudos foram muito profundos e precisaria muito tempo para explicar todos os passos. Mas eu quero explicar para vocês as principais causas da necessidade da adaptação do baguá para o hemisfério sul. Os estudos chineses estão compilados no I Ching, o livro das mutações. E é neste livro que a gente encontra a mais antiga descrição do baguá. O que é um baguá? O baguá é uma figura, um octógono com 8 lados e que mostram as energias através dos 8 trigramas, porque esta figura geométrica ela representa a transição entre o círculo e o quadrado. No meu livro Feng Shui Lógico, onde eu explico essa sequência que eu estou comentando com vocês aqui, ele explica com detalhes essa evolução do pensamento para chegarmos a essa percepção, a esse ajuste técnico que é a adaptação do baguá para o hemisfério sul. Então, o quadrado ele representa a terra e o círculo representa o céu. Tudo tem uma causa, né? Então, como tudo está em contínua mutação, né? Essa figura de transição entre o quadrado e o círculo é o octógono. No I Ching, nós vamos encontrar a descrição do baguá da sequência do céu anterior, onde os trigramas foram colocados em pares de opostos, né? Então, esse baguá da sequência do céu anterior, ele é um baguá que coloca o ideal, porque a gente já sabe o que é o yin e o yang, né? São as forças opostas em partes iguais que geram a vida benéfica. Essa é a significação do símbolo que fica no centro do baguá, né? Do yin e do yang. Forças opostas e iguais, gerando a vida benéfica. Sempre no yin tem um pouco do yang e no yang tem a parte de yin, né? Então, o baguá da sequência do céu anterior explica os trigramas, que são as três linhas escritas de baixo para cima, que representam as características de cada um dos 8 elementos principais do baguá, né? Esse baguá da sequência do céu anterior é atribuído a Fuxi, um sábio chinês. E eles significam os opostos em perfeito equilíbrio, homem e céu. Mais ou menos por volta de 1123, o rei Wen, ele resolveu retirar, olha aqui escrito na página 207 do livro I Ching, escrito pelo Richard Willeman e com o prefácio do Jung, né, da editora Pensamento. Ele fala assim, ó: os trigramas aqui são retirados do seu agrupamento em pares de opostos e apresentados segundo a sequência temporal em que se manifestam no plano fenomênico durante o ciclo do ano. Assim sendo, a ordenação dos trigramas sofre modificações essenciais. Estabeleceram-se correlações entre os pontos cardeais e as estações do ano. Essa, então, é a descrição do baguá da sequência do céu posterior, que é utilizado até hoje no Feng Shui. Então, vocês entenderam
que o baguá da sequência do céu anterior, que é pares de opostos, que eles estão colocados em pares de opostos, eles passam, depois então desse estudo do rei Wen, ele coloca de acordo com os pontos cardeais relacionados com as estações do ano, que são inversas no hemisfério norte e sul. Então você percebe que no hemisfério sul, onde, por exemplo, inicia-se o outono e no hemisfério norte a primavera, quando é verão aqui, é inverno lá, né? Então, os trigramas aqui no hemisfério sul ficam nesta ordem. O leste, o nascer do sol, ele traz o trovão. A luz solar, ela provoca uma alteração sobre a Terra, fazendo toda a vida pulsar. Então, nós temos o trovão, nascer do sol. O nascer do sol corresponde à primavera. Nós temos o vento, que é o suave, é a brisa, né? Que traz a prosperidade. O 9h30 da manhã, mais ou menos, a nordeste, corresponde ao final da primavera. Temos no meio-dia o trigrama do fogo, que é o pleno sol, corresponde ao sucesso, né? Por volta das 3 horas da tarde, o sol já vai se encaminhando para o lado oeste, estamos a noroeste, então aqui é o trigrama da terra. As energias são o final de verão, né? A correspondência do ciclo anual. Pôr do sol a oeste, correspondência outono, mais ou menos 6 horas da tarde. E depois então começa o período que o sol já se pôs. Então nós temos o sudoeste, que corresponde aos amigos e viagens, que é o trigrama do céu, vai corresponder às 9 horas da noite. Meia-noite nós temos o sul, que corresponde ao trigrama da água, trabalho, carreira, considerado o objetivo mais difícil de se atingir, porque quem conhece a sua missão não tem mais dúvidas, né? Sabe qual o caminho que tem que seguir. Então, encontrar o trigrama Kan, que é o período mais escuro, que seria meia-noite. E na madrugada, 3 horas da manhã, nós vamos ter então o começo, né? O sol daqui umas 3 horas vai surgir, então nós temos o período do autoconhecimento, que é o trigrama da montanha, e a montanha significa que só aquele que galga, quer dizer, vê as coisas de um ponto de vista de observação, é que pode realmente entrar no processo da evolução consciente e, portanto, mais prazerosa. Então, o baguá da sequência do céu anterior que eu falei primeiro é homem, céu. Este é homem, terra, céu. Então, é um ajuste apenas técnico, porque ao compreendermos o ciclo fenomênico, como ensina o I Ching, das estações do ano, nós percebemos que esses pontos cardeais, as estações não, né? Elas vão ter as mesmas energias. Só que, por exemplo, se estamos no outono aqui e temos o trigrama lago, lá no hemisfério norte, que inicia-se a primavera, o trigrama é o trigrama trovão, do início, então, dos brotos, né? Do início da renovação da vida. Quem quiser conhecer um pouco mais do processo da adaptação, que é claro, não se resume apenas a isso, nós fazemos outras considerações no livro Feng Shui Lógico, né? Que foi publicado em 2004, está na sua 2ª edição, pela editora Ícone. Depois do Feng Shui Lógico, saiu esse livro, No Céu do Hemisfério Sul, Brasil, Um Novo Começo. Nessa época, que foi em 2007, acredito que 2005, quando esse livro foi escrito, eu fiquei temerosa de aplicar a escola da forma, na forma do Brasil, né? Porque eu percebi que nós temos pontos que seriam considerados acréscimos. E eu achei melhor, então, achar o ponto central dos nossos extremos, né? Norte, sul, leste, oeste. Mas o ano passado, com aquele problema que houve em Mariana,
eu fiquei pensando, né, como seria realmente esse baguá aplicado de uma forma técnica sobre a forma do Brasil. E tive uma surpresa porque nós colocamos o baguá e vimos que nós temos uma grande área de acréscimo no Rio Grande do Sul, né? Isso, e Paraná e Santa Catarina, que seria acréscimo de trabalho, né? O nosso sucesso, então, está aqui na floresta amazônica, o nosso Nordeste, nossa prosperidade está no Nordeste, então tem muitas informações importantes de como equilibrar essas formas para que elas gerem mais vida saudável e benéfica para todos nós que moramos nesse país tão maravilhoso, né? Tão lindo e abençoado pela natureza mesmo. E vemos que temos assim uma área grande faltante justamente na área de amigos e de proteção espiritual. E isso teríamos que, de uma certa forma, curar, né? Teríamos que usar muita criatividade, que é outra área que está faltante em parte, não tanto quanto amigos e viagens, mas colocar mais atenção nesse centro que fica, né, no centro-oeste do país. E tudo isso foi uma grande compreensão de como o equilíbrio das formas na matéria traz um equilíbrio emocional, psíquico e espiritual para a nossa vida. Eu escrevi também um livro chamado O Caminho da Sabedoria, buscando deixar um pouco mais claro para quem se interessa como foi essa grande descoberta que me deixa até hoje muito feliz por ter conseguido acessar essa mudança de vibração e que pode realmente, tanto no micro, em cada casa, como num bairro, numa cidade, num prédio público, nas escolas, né? Com certeza, muitos resultados nós teremos se começarmos a aplicar essas leis da natureza, né? E essa ressonância que se cria para ajudar a vida humana a viver melhores dias. Se esse assunto te interessa, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê, Om Mani Padme Hum.